Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Saudade de participar dos cultos, né? Infelizmente a gente não pode fazer movimentos com aglomerações, mas daqui da frente eu estou olhando para os bancos ali, estão todos vazios, mas que bom que a gente tem essa ferramenta e a gente pode gravar as lives aqui e transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. Felizmente hoje todo mundo tem um aparelho digital e pode acompanhar, pode ver as pregações e pode ser edificado também. Amém? Eu quero trazer a minha participação nessas lives da IDB de Damianópolis e eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 46. É um salmo que particularmente eu gosto muito e eu vejo a situação que a gente enfrenta hoje por conta desse vírus, por conta dessa pandemia. Às vezes a gente vê desespero de todas as partes e a gente se encontra triste também por ter familiares que estão na zona de risco, por ter pessoas que infelizmente ainda precisam trabalhar em locais com tumulto. Eu particularmente trabalho na área do agronegócio, um lugar que é muito tumultuado, uma empresa com quase 1000 funcionários. Então a gente pede a Deus para guardar, porque só Deus que guarda a gente toma os devidos cuidados, mas só Deus. Eu vou ler a primeira parte e no finalzinho dessa live eu venho e leio de novo para a gente ter uma outra visão desse salmo. É uma música. Salmos nós não tratamos como capítulos, mas como números, porque eles são músicas, eles são salmos, eles são poemas. E é uma música que foi cantada. Eu vou ler a primeira vez e logo em seguida a gente volta de novo, mais para o final. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos seres dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O 4 fala de tranquilidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Versículo 10, é o que eu mais gosto particularmente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O 11 termina com um coro da música. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Peço ao Senhor que ilumine a nossa mente, que ajude a gente a entender sua palavra, que nos guarde em dias tão difíceis, que nos guarde no período de tribulação e que não permita de maneira nenhuma que a nossa fé se esfrie. Não é porque não podemos nos reunir que nós devemos deixar de cultuar, de ler a palavra e de orar. Não precisamos muito bom, e muito bom mesmo, mas nós somos templos do Espírito Santo. O contexto histórico do Salmo 46 fala de tribulação, fala de problema, fala de medo, de angústia. E tem um determinado momento que vai tratar esse tempo como angústia de parto, como uma criança que quer nascer e não tem como. É um período difícil da história. A história do Salmo 46, ela está escrita no livro de 2 Reis, ela está escrita no livro de 1 Crônicas e ela está escrita no livro de Isaías também. Vocês podem conferir depois, se quiserem pegar a Bíblia. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 9 vai do 19 até o 37, vocês conseguem entender o contexto histórico do Salmo 46, mas eu quero ler alguns trechos e eu preciso aqui ser bem breve também. Do capítulo 18, lá do versículo, eu quero voltar do versículo 14. O rei Ezequias, ele vinha sofrendo algumas ameaças do rei Senaqueribe, da Síria. O rei Senaqueribe tinha um general chamado Rabsaqué.
Rabsaque, ele vinha trazendo cartas de ameaça ao rei Ezequias, porque por onde ele passava com seus exércitos, está no plural, era mais de um, ele conquistava, ele derrubava os altares dos ídolos. Nenhum Deus podia resistir ao poder desse rei, que era muito poderoso, diga-se por sinal. Por onde ele passava, ele conquistava. Por onde ele passava, ele dizimava o que sobrava, ele levava como escravo, ele levava o lucro, ele levava o que era de valioso do povo daquela terra. Então esse rei, ele era de fato um conquistador. Quando esse rei se depara com a cidade de Jerusalém, ele sitia, ele cerca a cidade de Jerusalém e ele começa a fazer ameaças por meio desse general. E ele fala que nenhum dos outros deuses das outras nações foi capaz de resistir ao seu poder armamentista, ao poder do seu exército. Nenhum dos deuses daquelas nações foi capaz de livrar aquela nação. E as afrontas, a gente vai ler nos versículos, eram muito pesadas e tinha muita verdade nessas afrontas, porque realmente por onde esse rei, o rei Senaqueribe, passava, ele conquistava e ele não perdia as batalhas. Daí ele chega diante do povo de Deus e ele começa a fazer essas ameaças. Versículo 14. Depois que o rei Ezequias, ele viu que não conseguia combater contra esse rei, estava todo mundo trancado e não podia sair para o seu agronegócio, para a pecuária, que eram os meios de sobrevivência que eles tinham, ele quer fazer um acordo de paz com o inimigo. Deixa eu repetir essa parte, ele quer fazer um acordo de paz com o inimigo. Aí o versículo 14... fala assim: e o rei Ezequias pediu a paz e enviou mensagem ao rei da Assíria. E a mensagem foi essa: eu errei, estou pronto para pagar o tributo que exigires, contanto que te retires da nossa terra. O rei assírio pediu então um pagamento de 10 mil quilos de prata, é muita coisa, e 1.000 quilos de ouro, é muito dinheiro. Para juntar todo, Ezequias serviu de prata armazenada no templo e nos cofres do palácio real. Está pegando o valor da casa de Deus. Piora um pouco no versículo 16. Arrancou ainda o ouro que revestia as portas do templo e das ombreiras e das outras portas que tinham sido revestidas com esse metal precioso, e deu tudo ao rei assírio. Eu vejo no versículo 16, o rei pegando o valor da casa de Deus e entregando ao inimigo por medo. O ouro que cobria a porta, o objeto de entrada, o ouro representava glória, o ouro representava poder. Aí ele pega o que tem de valor dentro da casa do pai e ele entrega isso para o inimigo. Tem uma verdade profunda aqui. Em tempos em que a gente deveria guardar, em tempos em que a gente deveria proteger, a gente pega isso que tem valor e a gente entrega de mão beijada para o inimigo. Por quê? Simplesmente por medo. Após o rei Senaqueribe receber todo esse ouro e toda essa prata, ele poderia muito bem ter ido embora e deixado o povo de Deus em paz. Não foi certo o rei Ezequias fazer isso, mas ele fez como uma forma protetiva. Mas não funcionou, porque o inimigo ele voltou a ameaçar. Ele voltava a fazer zombaria com o povo de Deus. Ele voltava a mandar cartas. Essa foi a primeira carta. A segunda carta, que está no versículo 19, ele começa: então o general assírio enviou o seguinte recado ao rei Ezequias: o poderoso rei da Síria disse que você é um louco de pensares que o rei do Egito poderá ajudar. Pensas que a estratégia e que a valentia militar de vocês sobre palavras vai funcionar? Essas palavras em que confias para te revoltares contra mim? No Egito ainda? É no Egito que vocês se apoiam? Vais verificar que a nação que confias e que te revoltas contra mim, que o Egito é como uma cana quebrada, e quando se apoia a mão, você perfura a sua mão. O rei vai falar que não adiantava Ezequias procurar ajuda.
nem no império poderoso como era no Egito, e ele trata o faraó como uma cana quebrada. Se Ezequias tentasse se apoiar, ele iria furar a sua mão mais ainda, porque Senaqueribe viria com muito mais fúria. O contexto histórico é tenebroso, porque Ezequias está sozinho, tem um rei poderoso querendo atacar, tomar todo o restante do que ele tem e matar todas as pessoas, e ele é o responsável legal por cuidar desse povo, e ele não podia nem pedir ajuda. O versículo 23 piora um pouco a situação. O general Rabsaque, ele fala: o meu mestre, o rei da Síria, ele propõe o seguinte negócio para você, Ezequias: se conseguires arranjar 2.000 homens do que ficou de todo o seu exército, ele dá-vos outros tantos cavalos para montarem. Eu te explico esse versículo. Isso é uma forma de difamar, de denegrir, de rechaçar, de fazer chacota com o povo de Deus. Porque o exército está fragilizado, porque está com fome, preso, encurralado dentro de uma cidade. Não pode sair para cuidar de uma roça, não pode sair para cuidar de um gado. E o rei rival ainda está fazendo chacota. Se vocês tivessem 2.000 homens, eu daria cavalo para vocês montarem. Isso é uma forma de rir do povo de Deus, de fazer chacota com o povo de Deus. E o rei está apavorado. E eu estou contando todo esse contexto para te explicar por que o Salmo 46, segura aí, por que ele foi escrito. Eu vou tentar correr. No versículo 28, continua: logo o general assírio, ele levantou a voz e falou em hebraico ao povo que estava ali: ouçam, todos vós, assim diz o rei da Síria, não se deixem enganar por Ezequias, ele não será capaz do meu poder, não lhes deem ouvido quando vos disser para confiarem no Senhor, o que o Senhor não permitirá que sejam conquistados pelo rei da Síria. Ele volta a fazer ameaças e fala que o rei de Jerusalém não vai ser capaz de livrar essa cidade. Mas na frente, eu já vou ler em seguida, ele fala que nenhum rei foi capaz, que nenhum Deus foi capaz de suportar. Eu abro um parênteses pessoal. Ele fala isso porque até então não havia conhecido o Deus de Israel, o Deus dessa Bíblia, o Deus que a gente serve, o Deus que a gente acredita e que a gente, nossa fé pautada nele. Porque nós também enfrentamos problemas, nós também enfrentamos tribulações, adversidades. A diferença de tudo isso é que a gente pauta a nossa fé em um Deus que é vivo. Mais para frente, Deus vai usar Isaías para falar justamente isso. Os outros deuses, tudo bem, eles eram mortos, eles eram feitos de madeira, eles eram feitos de pedra, mas o Deus de Israel não aceita a afronta. O Deus de Israel vai revidar e ele vai fazer alguma coisa. O rei assírio, ele quer fazer uma proposta com o povo. E eu acho estranha essa proposta, porque ele fala para o povo se render e para o povo aceitar ser subjugado e entrega as suas casas, todas as suas fazendas, tudo que eles têm, e para irem para uma terra, para serem escravos. E eu vejo o inimigo agindo dessa forma hoje. Aparentemente ele te entrega algo aparentemente bom, mas no fim disso tudo você vai ser escravo. A partir do versículo 32, o rei inimigo fala: até que eu tenha conseguido organizar a vossa ida para a minha terra, porque eu vou levar vocês como escravos, a minha terra semelhante a estas, uma terra de belas searas e de vinho, terra de pão e de vinhos. Parece tudo muito bonito, mas nessa terra que é tão boa, vocês vão ser escravos, vocês não vão ser livres. E Deus não chama ninguém para ser escravo. Quem se aproxima de Deus se torna filho. E filho tem privilégios de filho. Filho não tem obrigações de escravo. Quem te oferece postura de escravo é inimigo, não é o pai. No versículo, a partir do 33, eu quero ser breve, mas eu preciso ler esses textos para a gente entender o Salmo 46.
O inimigo continua, através de cartas. Não deixe que Ezequias vos defraude, garantindo que o Senhor vos livrará. Não deixe que Ezequias garanta para vocês que o Senhor vos livrará. Dos meus exércitos, está no plural, é mais de um. Alguns dos deuses das outras nações alguma vez conseguiu livrar o seu povo do rei da Síria? E a resposta é não, realmente o rei era poderoso. O que foi que aconteceu com os deuses? Ele vai citar de Ramate, Arpade, Sevarfaim, Rena e Iva. Foram eles capazes de proteger Samaria? Não, não foram. O rei realmente era poderoso. Como foi o Deus que em alguma ocasião teve poder para preservar uma nação da minha força? Até então nenhum tinha, realmente o rei era poderoso. O que vos leva a pensar que o Senhor pode salvar Jerusalém? Isso é uma afronta muito grande. E eram grandes as ameaças. O que faz vocês pensarem que o Deus de vocês pode livrar vocês dessa situação? O que faz vocês pensarem que a fé de vocês pode livrar vocês dessa situação que vocês estão vivendo? Quando essas ameaças começam a ficar mais pesadas ainda, e ele cita lugares por onde conquistou, e o povo de Deus está com medo, Deus levanta Isaías com uma profecia. E Isaías prediz a queda do rei assírio. Depois vocês voltam, por favor, para a melhor compreensão no livro de Isaías, porque conta a mesma história. Isaías 37, do 1 até o 20, mas eu só vou ler um pouco aqui, do 19, na verdade, eu vou voltar no 19. Quando o rei Ezequias ouviu relatórios que eles fizeram, rasgou a sua roupa que trazia vestidas, cobriu-se de pano de saco. Ezequias começa a se humilhar e dirigiu-se ao templo para orar. Começa a ficar bonita a história, porque Ezequias agora não vai entregar prata e nem ouro, ele vai se humilhar. Agora ele vai para o templo orar, ele vai buscar a Deus, ele para de tomar prejuízo e ele vai em busca de um resgate dessas afrontas. E quando ele vai para o templo orar, ele também pede, nos posteriores versículos, ele pede para os sacerdotes mais velhos fazerem a mesma coisa, para rasgarem as suas roupas, para orarem e para passar essa mensagem para o povo também. E tem uma lição importante aqui: em tempos de aflição, a melhor resposta, a melhor saída é oração. Em tempos de aflição, a melhor saída é ter fé. E eu sei que tem situações que chegam para nós e fazem as nossas pernas tremerem, faz as nossas bases tremerem. O salmista vai citar terremotos, portanto não temeremos, ainda que a terra se transportem e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Ele vai citar maremoto, ainda que tudo isso aconteça. Não preocupa, tenha fé. Porque vem um momento de tranquilidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nem toda luta ela dura para sempre. Nem todo mal vai prevalecer, ele vai durar para sempre. Tem um tempo que isso acaba. Salmo 30, e eu quero terminar com Salmo 30, o versículo 5, diz que o choro dura uma noite inteira. Ele dura, e o que dura passa. Ele dura só uma noite, talvez tenha 12 ou 8 horas. O tempo de choro é um tempo de tristeza, de tribulação, de angústia. Ele dura, mas ele passa. Deus usa Isaías para falar que vai resolver a situação. Porque no meio desse desespero, agora Ezequias toma uma atitude sábia. E ele toma uma atitude certa. E ele vai para o templo orar. E a mensagem de Isaías é a seguinte: então Isaías respondeu assim: digam ao rei Ezequias que o Senhor lhe transmite o seguinte: não te deixes perturbar por esse discurso do servo do rei da Síria e pelas suas blasfêmias
blasfêmias. O rei da Síria receberá uma notícia, e como é requerida com urgência a sua presença do país, ele regressará, e falei com que o matem ali. Ele não vai permanecer aqui, ele vai sair. Versículo 10. Antes de partir, esse enviou a seguinte mensagem a Ezequias. E essa vai ser a última carta e a última vez que o inimigo de Deus afronta o povo de Deus. Não te deixe enganar pelo Deus de quem confias, e não acredites naquilo que ele te disse, que não hei de ti. Sabes perfeitamente que os reis da Síria fizeram por toda parte por onde eles têm andado. Eles têm destruído tudo. Por que é que havia de ser diferente contigo? Alguma vez os deuses das outras nações as livraram? Nações como Gozã, Harã, Rezef e Éden, da terra de Telessar, os anteriores reis assírios destruíram-nas todas. Que foi que aconteceu com o rei de Ramate e o rei de Arpade? Que aconteceu com os reis de Sevarfaim, Rena e Iva? Realmente, eles foram destruídos. Realmente esse rei conquistava tudo por onde passava. Realmente ele matava e destruía. Realmente ele dizimava e levava quem sobrava como escravo. Realmente ele era poderoso. E realmente o inimigo parecia muito poderoso. Mas Ezequias faz uma oração. Dessa vez ele não se desespera, mas ele ora. Dessa vez ele não entrega ouro nem prata, mas ele faz a coisa certa, ele ora. Aí a oração inicia. Ezequias abriu a carta, ele vai ler a carta primeiro. Ezequias abriu a carta, a última carta que os mensageiros lhe entregaram, e leu-a. Depois dirigiu-se ao templo e apresentou-a perante o Senhor. Após isso ele orou ao Senhor do seguinte modo: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus de todos os povos e da terra. Fizestes o céu e fizestes a terra. Ouve a minha súplica. Ele está suplicando. Inclina os teus olhos para mim, ouve a minha oração. Vê esta carta do rei Senaqueribe, uma autêntica afronta contra ti. Eu gosto dessa parte. Ele está falando: Deus, olha essa carta aqui. Ele espalha as cartas e fala: olha, isso é uma afronta não contra mim, Senhor, é contra o Senhor. Essas afrontas são contra ti. O Deus vivo, é verdade, ó Senhor, que os reis da Síria têm destruído as nações, como diz a carta, queimavam seus ídolos, mas eles não eram deuses nenhum, foram destruídos porque eram meros objetos fabricados por homens, com madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, imploramos que nos salve do seu poder, e então todos os soberanos da terra saberão que tu é o Senhor, quando nos salvar do maior inimigo que nós já enfrentamos. Senhor, nos livra disso. Daí então toda a terra saberá que só o Senhor é Deus. Senhor, nos livra de tudo isso. E assim toda a terra saberá que só tu é o Senhor, que só tu é Deus. E só o Senhor pode nos livrar disso aqui. Depois disso tudo, Isaías faz a sua última profecia. Isaías 37, do 21 ao 35. Eu vou voltar eu vou ler o 20. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: o Senhor, o rei de Israel, diz o seguinte: essa é a minha resposta à sua oração, porque quando a gente ora, Deus responde. Sobre Senaqueribe, o rei da Síria. Ouvi a tua oração. Esta é a resposta que dou ao rei Senaqueribe. A virgem, a filha de Sião, não tem medo de ti. A filha de Jerusalém, riste francamente, viste bem a quem desafiaste e a quem insultaste. Não foi só o povo de Deus, foi ao próprio Deus. Vou finalizar com o versículo 36. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor veio até o acampamento dos assírios. Vou parar, depois eu termino. Lembra do Salmo 30, versículo 5? Tem um tempo para durar o choro. Tem um tempo para durar a tristeza. Tem um tempo para durar o período de angústia, e ele dura e ele passa. Fala que o choro dura uma noite,
o que esse povo passou foi um período de noite. O que esse povo passou foi um período de tribulação. Só que esse período passou. Fazendo uma recapitulação das nossas vidas, quantos problemas a gente já passou e aparentemente parecia que não tinha saída, que não tinha escape. Só que realmente passou. E a gente está aqui vivo. A gente está aqui melhor do que a gente entrou, porque muitas vezes esses tempos de tribulação servem para provar o caráter da gente, servem para fazer a gente sair melhor do que a gente entrou. E Deus não aceita afronta. Às vezes Ele permite a gente ver esses períodos de afronta, essas ocasiões, só que quando o nome dele está em jogo, ele não perde guerra, ele vai lá e ganha. Lembra de Davi? Davi, ele vai fazer um trabalho, ele leva pão e queijo, ele não tem nada a ver com a briga, mas ele fica revoltoso quando ele vê alguém afrontando o Deus de Israel. E ele se põe à frente da batalha e fala: quem é esse circunciso para falar do Deus vivo de Israel? E quando ele faz isso, Deus compra a briga. E quando Deus compra a briga, uma pedra derruba gigante. Quando ele compra a briga, Deus entra na questão. E o próprio Deus vence. Vocês conhecem muito bem a história. Finalizando com o versículo 36, nessa mesma noite que o povo estava orando no templo, que o povo estava desesperado procurando uma resposta de Deus, o anjo do Senhor veio até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. E pela manhã via-se corpos mortos estendidos por toda parte. Não precisou muito para Deus resolver a situação. Deus mandou um anjo. E o anjo fez o que o Senhor mandou. E ganhou a guerra para o povo. O povo não precisou guerrear, o povo precisou orar. O povo guerreou em oração. E quando o povo se humilhou e guerreou em oração, Deus mandou outro soldado e resolveu toda essa situação. Vou ler pela última vez o Salmo 46. A gente leu no início, entendendo o contexto histórico, a gente lê mais essa vez, entendendo por que ele foi escrito. O Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Corá. Por causa da revolta de Corá, em número 16, eles ficaram conhecidos como os filhos de rebelde, aqueles que eram mal vistos pelo povo. E a história diz que eles sofriam certo preconceito e eram mal vistos e talvez nem tivessem tanta oportunidade para louvar no templo. Porém, nessa noite foram dada a eles a oportunidade de adorar, de louvar, e eles cantam esse hino. E o que é mais bonito no hino de número 46 de Salmos é que Deus para a música, quase no final, para dar um recado. Deus para a música, toma um deles em profecia, isso é no versículo 10, e fala do que vai acontecer. Primeiro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nessa hora de tribulação. Versículo 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio de Jerusalém e jamais será abalada. Deus ajudará desde manhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o coro do hino. Esse hino ele foi inspirado por Martinho Lutero para fazer o seu hino Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte, fortaleza. Versículo 7 é o coro do hino, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Após esse coro, o versículo 8 é um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros, aqueles carros no fogo. E o versículo 10, que é o Deus para a música, toma um deles em profecia, e o próprio Deus vai falar no meio da música: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o 11 termina com o coro: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó, aquele que passou por tantas tribulações, tantas perseguições, tantos problemas, e no meio desses problemas Deus sempre o livrou, é o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Glória a Deus. Termino com o Salmo 30 e com o versículo 5: o choro dura uma noite inteira. Uma noite tem um tempo e um tempo acaba. Vírgula, continua. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Ponto. Só fala que a alegria vem. Não fala que a alegria vem e depois vem outro período de choro, ou que a alegria vem e dura o dia inteiro. A alegria só vem. Mas a alegria só vem depois da tempestade, a alegria só vem depois do choro. O choro dura, mas o texto não fala que a alegria dura. E se não dura, eu acredito que o tempo dela é muito maior do que o do choro. Amém? Esse capítulo, o Salmo de número 46, na minha opinião, é um dos mais bonitos por causa do seu contexto histórico. Por causa dessa história de tribulação, de ameaças, e no meio dessas ameaças, Deus usa esse grupo específico de levitas para louvar, e no meio dessa canção, Deus fala com o povo. E pela manhã, Deus resolve a situação. Talvez eles choraram a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. Glória a Deus. Vamos orar? Em meio a todo esse sofrimento, ao medo, aos problemas que a gente tem, não vamos nos esquecer do Deus que a gente serve, não vamos nos esquecer da nossa fé, que tem que ser pautada na palavra e nas promessas. A Bíblia é inerrante, ela não falha, a gente sabe de tudo que já aconteceu e de tudo que ainda precisa acontecer. Mas a nossa fé não pode ser abalada. É uma frase que há muito tempo eu anotei em uma das minhas agendas: a fé anula o medo e o medo anula a fé. A gente tem que escolher qual que a gente deve alimentar. Amém? Espero que o Espírito Santo fale melhor o coração de vocês, e vamos orar, pedir a proteção de Deus, pedir que Deus nos guarde, e que em meio a tudo isso o nome dele seja glorificado. Amém? Senhor, nós te bendizemos, nós adoramos o seu nome, e nós queremos reconhecer a sua majestade acima de tudo. Nós queremos reconhecer a sua grandeza, Pai, independente de qualquer coisa, Pai, independente do medo, independente de nós não podermos nos reunir, aglomerar. Nós somos filhos, nós somos a sua igreja, onde quer que nós estejamos, Pai. Muito obrigado pela bênção, Deus, dos meios tecnológicos, que nós podemos disseminar a sua palavra, que nós podemos continuar falando do Senhor, do seu nome, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Pai, nós louvamos o seu nome e te pedimos: livra-nos de todo mal, guarda a nossa vida, Senhor. Proteja-nos de todo mal, meu Pai, proteja a nossa família. Senhor, nós pautamos a nossa fé no Senhor. Nos ajuda, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece, Deus. O Senhor nunca, Deus, privou o seu povo das tribulações, mas o Senhor sempre salvou o seu povo no meio das tribulações. José não foi privado de parar num buraco, numa cova, mas ele foi salvo no meio dessa cova. Daniel não foi privado, Senhor, da cova, mas ele foi salvo no meio da cova. Os jovens não foram privados da fornalha, mas foram salvos no meio da fornalha. O povo de Israel não foi privado do deserto, mas foi salvo no meio do deserto. E mesmo assim nós queremos ser salvos, Pai, no meio dessa pandemia, no meio desse problema, para que logo, Pai, recente, nós voltemos a nos reunir para adorar juntos o Teu nome, Papai querido. Assim nós oramos, esse é o desejo do nosso coração, Pai. E nos ajude, Pai, mesmo com o problema, a nós entender e sairmos melhores dessa situação. Que saibamos aproveitar mais os momentos juntos, que saibamos, Senhor, a valorizar mais os momentos juntos, Pai. Esse é o nosso pedido, o desejo do nosso coração. Então nós oramos, Papai querido, e te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
A gente quer pedir para você dar um joinha no vídeo, para ativar os sininhos das notificações. Quanto mais você curte, o YouTube ele entende que esse vídeo ele tem um conteúdo relevante, ele vai mostrar para outras pessoas também e a gente consegue propagar e disseminar essa mensagem. Amém?